Olá, eu me chamo Tiago Pereira de Vasconcelos e irei apresentar o trabalho sobre raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. Primeiramente, aqui na introdução temos todos os tópicos do que será abordado ao decorrer do slide da apresentação. No raciocínio dedutivo, eu deixei destacado as premissas, que serão abordadas primeiramente, as regras de inferência e sua validade. E sobre raciocínio indutivo, eu deixei destacadas as observações, generalização e probabilidade, incerteza e utilização. As premissas no raciocínio dedutivo são afirmações ou declarações iniciais que são aceitas como verdadeiras para o propósito de construir um argumento lógico. Sobre as premissas no raciocínio dedutivo, elas são basicamente declarações iniciais, são afirmações e informações iniciais tidas como verdadeiras, e elas são aceitas como verdadeiras, pois as premissas devem ser consideradas assim, ou pelo menos plausíveis, para poder ser formado um argumento dedutivo. Ele tem que ser considerado verdadeiro, tem que ser tratado como verdadeiro. A premissa é a base do raciocínio, as premissas servem como base sobre a qual o argumento dedutivo é construído, sem contar que as mesmas fundamentam a conclusão. A validade do argumento dedutivo depende da relação lógica entre as premissas e a conclusão. É importante destacar que pode haver uma ou mais premissas. O argumento dedutivo pode ter uma única premissa ou pode ter várias, a partir de quais a conclusão é derivada. Chegamos então na parte de regras de inferência no raciocínio dedutivo. Elas são basicamente regras lógicas, são diretrizes lógicas e matemáticas que determinam como se pode inferir uma conclusão com base nas premissas. Elas garantem validade do argumento. A aplicação correta das regras de inferência garante a validade do argumento dedutivo. E elas têm uma estrutura lógica, elas seguem uma estrutura lógica que ajudam a estabelecer a estrutura do argumento, permitindo que as conclusões sejam derivadas de forma consistente. E são fundamentais para a lógica, como já diz aqui. As regras de inferência desempenham um papel na construção de argumentos sólidos e na garantia de conclusão que seja logicamente coerente com as premissas. Temos aqui exemplos de regras de inferência, como modus ponens, modus tollens, silogismo, princípio de transitividade, e temos mais alguns outros que não foram citados, mas que existem também, que estão presentes nas regras de inferência. Chegamos então na parte de validade, ou validez, que é basicamente a condição fundamental. A validade refere-se à condição em que a conclusão do argumento dedutivo segue logicamente as premissas. Ela determina as premissas são verdadeiras. Para um argumento ser válido é necessário que todas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Deve-se ter uma estrutura lógica para ser válida. A validade está relacionada à estrutura lógica do argumento, não é verdade das premissas ou a conclusão em si. Além de garantir a coerência, um argumento válido é aquele em que as regras de inferência são aplicadas corretamente, garantindo que a conclusão seja coerente com as premissas. Não necessariamente sendo verdadeira, apenas coerente. Além de não implicar a verdade, a validade não garante que as premissas ou a conclusão sejam verdadeiras na realidade, elas apenas asseguram que a conclusão segue logicamente a partir das premissas. E, por último, a importância crítica. A validade é crucial na construção de argumentos sólidos e na garantia de que as conclusões sejam derivadas de maneira lógica e consistentes a partir das premissas, até chegarmos na conclusão. Chegamos então na parte de observações específicas do raciocínio indutivo. Elas se referem basicamente a informações ou exemplos, casos particulares que são coletados ou observados para formar conclusões gerais, a partir de um caso particular ou de casos particulares.
A parte de observações específicas foi dividida em 6 tópicos principais, que foram a natureza concreta, exemplos particulares, contexto variado, a ideia de fundamentar generalizações, importância na ciência e potencial para viés. Começando com a natureza concreta, entendendo-se que as observações específicas se referem à informação e dados reais, muitas vezes obtidos por meio de experiências, medições ou evidências tangíveis. É basicamente isso. E os exemplos particulares, essas observações envolvem casos individuais ou exemplos específicos que servem como base para o raciocínio indutivo. Contexto variado, pois as observações podem abranger uma ampla gama de contextos e situações e podem ser coletadas de várias fontes. As observações específicas fundamentam generalizações no raciocínio indutivo. As observações são usadas como evidência para apoiar a generalização ou a formulação de conclusões gerais. A importância das observações específicas na ciência basicamente elas desempenham um papel fundamental na coleta de dados empíricos e na formação de teorias e a partir disso hipóteses com bases em evidências concretas. Por fim, seu potencial para viés. É importante reconhecer que suas observações específicas podem ser influenciadas por viés ou limitações de coleta de dados, o que pode afetar a precisão das conclusões indutivas. Sobre a generalização no raciocínio indutivo, na ideia de raciocínio indutivo, ela basicamente envolve a extrapolação de conclusões gerais a partir de observações específicas, frequentemente buscando padrões, tendências ou regularidades. Foram selecionados 6 tópicos para explicar essa generalização, que envolve a extrapolação a partir de casos específicos, entendendo que a generalização é o ato de tirar conclusões que se aplicam a um conjunto mais amplo de casos, baseando-se apenas em exemplos ou observações específicas, até uma única observação específica. O segundo, buscando padrões e tendências. Durante a generalização, procura-se identificar padrões, tendências e até regularidades nas observações, que sugerem uma relação maior ou mais ampla do todo. Essa generalização parte de uma amostra limitada, geralmente são feitas com base em uma amostra limitada de observações, que acaba implicando um certo grau de incerteza. Elas são probabilísticas, até porque são resultantes de raciocínio indutivo, o que significa que apresentam inferências plausíveis, mas que não são garantia absoluta de verdade. Podem haver uma sequência que parece correta e que pode mudar a qualquer momento, porque não é uma verdade absoluta. A partir disso, temos então no quinto a utilização em ciência e na tomada de decisões, entendendo que a generalização é uma ferramenta crucial nesses dois aspectos, pois a mesma permite extrapolar conclusões com base em dados disponíveis, seguindo determinados critérios específicos de cada um. Sem contar que essa generalização é sujeita à revisão, compreendendo que à medida que mais observações são feitas ou novas informações surgem, as generalizações no raciocínio indutivo podem ser revisadas ou refinadas para refletir melhor a realidade abordada, ou até para mudar toda a ideia que foi construída anteriormente. Agora chegamos na parte do probabilístico no raciocínio indutivo, que também foi dividido em 6 tópicos. O primeiro dele é a incerteza intrínseca, que ao entendermos que o raciocínio indutivo lida com incerteza, uma vez que as conclusões derivadas de observações específicas não garantem a verdade absoluta, sendo apenas probabilísticos. Tudo se baseia em probabilidade. Suas conclusões não estão ou não são definidas, o que significa que elas expressam apenas a probabilidade de que uma generalização seja verdadeira, com base nas evidências disponíveis. Terceiro tópico
grau de confiança, que é basicamente, resumidamente, o grau de probabilidade associado a uma conclusão indutiva, que pode variar dependendo da qualidade e quantidade das observações, além da consistência das tendências identificadas. Quarto tópico, revisão contínua. Devido à natureza probabilística, as conclusões indutivas estão sujeitas à revisão à medida que novas observações são feitas ou mais dados são coletados. Quinto tópico, ferramenta na ausência de certeza. O entendimento de que o raciocínio indutivo é valioso quando a certeza absoluta não pode ser alcançada. Permite que tomemos decisões com base em probabilidade e inferências razoáveis. Por fim, o sexto tópico, aplicação em ciência e pesquisa. Em disciplinas científicas, a natureza probabilística do raciocínio indutivo é reconhecida e as conclusões são frequentemente baseadas na probabilidade de que uma hipótese seja verdadeira, com base nas evidências disponíveis no momento. Chegamos então na parte da incerteza do raciocínio indutivo. Devido à natureza da probabilidade que define o raciocínio indutivo, o mesmo está sujeito a essa incerteza, uma vez que novas observações podem alterar as conclusões gerais. Entre os principais motivos dessa incerteza estão sua falta de garantia absoluta, que, diferentemente do raciocínio dedutivo, onde as conclusões são garantidas se as premissas forem verdadeiras, no raciocínio indutivo as conclusões são incertas e não garantem a verdade absoluta. Além disso, a influência por dados limitados, a incerteza no raciocínio indutivo é muitas vezes resultado da falta de que as generalizações são feitas com base em uma amostra limitada de observações, o que pode não representar toda a diversidade de casos possíveis, podendo haver algumas variações, mas não todas possíveis. Ela é sujeita à revisão, como novas observações ou informações estão disponíveis, as conclusões indutivas podem ser revistas e redefinidas para melhorar e refletir a realidade, ou para serem corrigidas. Além de sua importância de grau de confiança, pois no raciocínio indutivo a incerteza é muitas vezes expressa em termos de grau de confiança, entendendo a validade da generalização, podendo variar dependendo da qualidade e quantidade de evidências disponíveis. Sobre a sua amplificação do raciocínio indutivo, ele basicamente está em muitos lugares, ele é utilizado em vários ramos, em vários momentos, como na ciência e pesquisa, na resolução de problemas, diagnóstico, investigação, previsões, aprendizado, educação, entre vários outros momentos ou vários outros ramos. Resumindo os dois pensamentos, o raciocínio indutivo é caracterizado pela probabilidade, ele fundamenta-se em observações específicas e sendo comumente empregado em contextos incertos, enquanto o raciocínio dedutivo é marcado pela certeza, além de ser apoiado por premissas gerais e aplicado em situações que exigem validade absoluta. Temos, por fim, as fontes utilizadas para a criação do trabalho. Todo o material pesquisado deve estar aqui nesses links e o trabalho está encerrado. A apresentação se encerra aqui com 15 slides, não bateu o limite, e encerramos a gravação.